dia, queridos e queridas. Que bom novamente nesta manhã podermos nos reencontrar para esse nosso momento de celebração. Nos encontramos no quinto domingo após Pentecostes, dia este do qual nós somos convidados a participar desse culto online, culto em casa. Que bom que nós podemos estar juntos em comunhão, mesmo por meio das telas virtuais. Somos saudadas nesta manhã pela palavra das senhas diárias, que é lema para esta semana que iniciamos, do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 15, que assim nos diz: A semente que caiu na terra boa são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. A semente que caiu na terra boa são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Que também a palavra de Deus nesta manhã possa encontrar solo fértil no nosso coração e assim também frutificar frutos dignos do reino de Deus entre nós. Nós nos reunimos nesta manhã em nome do Trino Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido assim para cantarmos juntos: Creio, Senhor, que és Deus. Senhor, que és Deus, Deus nosso Criador. Creio, Senhor, que és Pai, que de todos cuidas com grande amor. Creio, Senhor, que és Pai, que de todos cuidas com grande amor. Creio, Senhor, que Convido assim a nos colocarmos na presença do nosso Deus em oração. Querido, amado e bondoso Deus, graças te rendemos porque novamente nesta manhã Tu nos deste o privilégio de podermos despertar do sono para mais um novo dia. Te agradecemos porque as Tuas bênçãos e a Tua misericórdia se renovou novamente sobre cada um e cada uma de nós nesta manhã, assim como a Tua palavra nos lembra que a cada nova manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Queremos assim nos colocar diante de Ti com coração aberto, sincero, também arrependido dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados. E assim nos colocamos diante de Ti e clamamos que Tu olhes para nós com bondade e nos enxergues por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que por nós morreu na cruz para nos conceder o perdão dos pecados, vida e salvação. Por isso assim nós nos colocamos diante de Ti e pedimos a Deus que nos perdoes os nossos pecados, sejam aqueles que cometemos em palavras, pensamentos, atitudes, contra Ti, contra o nosso próximo ou contra nós mesmos e a Tua criação. Por isso também, bondoso Deus, nós te pedimos que com Teu Santo Espírito Tu venhas sobre e entre nós nesta manhã,
também nos dando entendimento da Tua Palavra, para que a Tua Palavra seja orientação para a nossa vida, para nos mostrar o caminho em que devemos andar e que nos anime para dentro desta semana, para também assim darmos testemunho do Teu agir e do Teu caminhar conosco a cada novo dia. É o que nós pedimos por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. A palavra de Deus nos lembra que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Se assim confessamos com sinceridade os nossos pecados, então recebamos das mãos do próprio Deus o perdão dos nossos pecados, que eu assim vos anuncio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos passar então assim também ao momento de avisos por parte da nossa comunidade. Bom dia a todos. Então os avisos da nossa comunidade para esta semana são os seguintes. A nossa campanha diaconal ainda está acontecendo, está em vigor, então você que queira fazer a sua doação pode trazer até o centro comunitário ou entrar em contato com alguém do presbitério para que seja feita a busca em sua casa. A gente está arrecadando alimentos e também roupas e materiais de higiene pessoal. Então você que queira fazer a sua doação será muito bem-vinda. Além disso, nós também temos o atendimento da secretaria e pastoral com horário marcado. Visitas pastorais de emergência também estão acontecendo e também com horário marcado. Nosso próximo culto será dia 12/7, às 9 horas, somente por transmissão virtual. E a oferta hoje será com destino local. Você que quer fazer essa oferta pode estar colocando dentro de um envelope, colocando a data do culto de hoje e estar entregando junto com a sua contribuição ou quando retornarmos com as atividades de cultos presenciais. Muito obrigada, bom domingo. Convido assim para nos prepararmos para ouvirmos as leituras bíblicas e também a pregação da palavra, quando juntos cantamos Como Tu Queres, Senhor, Sou Teu. Queremos ouvir a leitura da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, os versículos 15 a 25. Romanos, capítulo 7, versículos 15 a 25. Que assim, então, vai ser realizada a leitura pela Débora. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso,
mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim, eu sei que o que acontece comigo é isto: quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha vontade aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui. Queremos assim também ouvir a leitura do Evangelho, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 11, os versículos 16 a 19 e logo também os versículos 25 a 30. Mateus, capítulo 11, os versículos 16 a 19, 25 a 30. E eu convido assim para aclamarmos a leitura do Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Assim diz a palavra do nosso Deus. Mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? São como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro: nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de enterro, mas vocês não choraram. João Batista jejua e não bebe vinho, e todos dizem: ele está dominado por um demônio. O Filho do Homem come e bebe, e todos dizem: vejam, este homem é comilhão e beberrão. É amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Porém, é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira. Naquela ocasião, Jesus disse: ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho. E também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Até aqui a palavra do Senhor. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra do Senhor, meditam em seu coração e vivem a partir dela. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um e cada uma de nós nesta manhã, nos trazendo o entendimento da sua palavra. Queremos refletir sobre o tema: e agora? Quem poderá nos ajudar? Creio que a maioria de nós lembra desta frase e quando a ouve, tão logo é remetido para um programa de TV dos anos 70, mas que foi assistido e continua sendo visto por diferentes gerações. Estamos falando do programa do Chapolin Colorado. Essa famosa frase, e agora quem poderá nos ajudar? Era dita por uma pessoa que se sentia em perigo ou ameaçada, necessitando de socorro. E então, diante desta fala, aparecia o herói dizendo:
eu, Chapolin Colorado, não contavam com minha astúcia? Infelizmente, aquele que se oferecia para ajudar era muitas vezes mais atrapalhado do que a própria pessoa que estava necessitando e pedindo ajuda. Pois bem, nesse quinto domingo após Pentecostes, o texto indicado para a pregação, que é da carta de Paulo aos Romanos, que ouvimos há pouco, nos apresenta uma pergunta um tanto parecida, quando o apóstolo Paulo diz: quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Nos últimos dias, semanas e meses, onde o mundo enfrenta momentos de extrema tensão devido à pandemia do Covid-19, mais próximo de nós temos ainda enxame de gafanhotos, fortes estiagens e seca, fortes chuvas e ciclones, terremotos, retorno do vírus da febre amarela, intensidade da infecção pelo mosquito da dengue e outras tantas situações que têm levado as pessoas a também se perguntarem: e agora? Quem poderá nos ajudar? Se olharmos para o nosso texto, claro que vamos encontrar na pergunta do apóstolo Paulo uma situação um tanto distinta da que eu descrevi agora há pouco, que era então o pano de fundo para a pergunta do apóstolo Paulo. Contudo, uma coisa é muito semelhante: a angústia e sofrimento por trás da pergunta. Assim como para Paulo, assim como também para nós. Queremos assim então analisar o contexto em que o apóstolo Paulo se encontra quando ele expressa na sua pergunta: quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? Primeiramente, precisamos perceber que a carta do apóstolo Paulo aos Romanos é dividida em dois grandes blocos. O primeiro bloco, que vai do capítulo 1 ao capítulo 7, e o segundo bloco, que vai do capítulo 8 ao capítulo 15, finalizando então assim a carta com o capítulo 16, com saudações pessoais do apóstolo Paulo para aquela comunidade. O nosso texto encontra-se na primeira parte, ou seja, no primeiro grande bloco, no qual todo o conjunto fala a respeito do contexto em que Paulo nasceu, cresceu, foi educado, ou seja, Paulo, que era israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu, um assíduo observante e praticante das leis do Antigo Testamento. Contudo, nesta primeira parte da carta, ele contesta a eficácia desta observância e vivência a partir da lei. Ele afirma então que nem gentios nem judeus conseguem seguir e cumprir a lei de Moisés ou a lei do Antigo Testamento, por mais que se esforce para isso, por mais religioso e disciplinado que alguém possa ser ou tornar-se, o resultado é simplesmente um fracasso. Ele então diz no nosso texto: dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que eu faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Poderíamos dizer que o apóstolo Paulo então aqui rebate com estas palavras aquelas famosas frases que nós ouvimos no nosso tempo e que talvez até já expressamos: faça o bem sem olhar a quem, ou ainda, o importante é fazer o bem. Paulo aqui está rebatendo estas frases porque ele está dizendo que não é tão simples fazer o bem. Pelo contrário, eu até tento fazer o bem, mas o bem que eu quero fazer eu não consigo. Sim, ele não está dizendo para nós que nós devemos agora não fazer o bem, pelo contrário, ele está
com isso dizendo que devemos buscar realizar o bem segundo a vontade de Deus para a humanidade. Mas Paulo aqui chama atenção para o dualismo que nós, seres humanos, vivemos diante da lei de Deus, que por um lado mostra o que é desejo de Deus, da vontade de Deus para a humanidade, mas por outro lado, aquilo que nós enxergamos nas nossas atitudes, que nós não conseguimos vivenciar plenamente esta vontade de Deus. Assim como em nosso tempo, no tempo dos profetas, nos dias de Jesus e também de Paulo, havia muita incoerência entre o discurso religioso e a prática concreta. E o grande problema, que o discurso tornava-se por muitas vezes uma norma ou uma medida para medir a fé das pessoas e assim, por consequência, dizer a partir disso se as pessoas eram aceitas ou não aceitas por Deus. E no nosso texto, Paulo escancara esta situação, o que leva a ele, assim como também a qualquer ser humano que com sinceridade olha para dentro de si, e isso envolve a mim e a você. Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, nós somos levados ao desespero, pois não conseguimos alcançar por nós mesmos o que é o desejo de Deus para a humanidade. Então, diante desta constatação, surge a pergunta do apóstolo Paulo, ou surge a pergunta do nosso tema: e agora quem poderá nos ajudar? Amados e amadas, o nosso mundo é um mundo marcado pela competição, em todos os segmentos indistintamente. Competição esta que leva a sinais de violência, de desprezo, de discriminação de tudo e de todas as pessoas que não se encaixam dentro de protocolos e princípios que se exigem ou que talvez nós exigimos. Infelizmente, temos visto e vivenciado muita intolerância e violência praticada também em nome de Deus. Seja esta violência em forma de discursos inflamados, seja em forma de gestos concretos ou até mesmo violência física contra o outro, a outra. Percebemos que até mesmo entre aqueles e aquelas que pertencem aos mesmos grupos de afinidade, esta concorrência aconteceu e continua acontecendo, gerando dor, tristeza e desolação. Sim, também entre os que se denominam cristãos isso acontece. Não diferente dos dias do apóstolo Paulo, que entre os religiosos isto também acontecia, esta discriminação, este preconceito e também esta violência. A divisão acontece entre os escolhidos e rejeitados, os mais santos e os mais impuros, os que são mais consagrados dos menos consagrados, dos que falam a verdade e dos que falam meias verdades. Poderia então assim surgir a pergunta: mas por que isto é assim também entre os que se denominam cristãos? Simples. Temos uma resposta do apóstolo Paulo no nosso texto que ouvimos. Paulo lá nos lembra: pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Por causa do pecado que continua habitando em nós, mesmo que sejamos cristãos, mesmo que já entendamos o perdão de Deus, mesmo que nos esforcemos ao máximo, nós não conseguimos alcançar com êxito a vivência e a prática da vontade de Deus. E é claro que o apóstolo Paulo fez essa constatação e nós podemos também constatar quando olhamos para dentro de nós mesmos com sinceridade. E então surge a pergunta: quem poderá nos ajudar? E diante da pergunta, quem poderá nos ajudar? Ou ainda, quem me livrará desse corpo que me leva para a morte?
entra o conteúdo do segundo bloco da carta de Paulo aos Romanos, mas que já inicia no versículo 25 do nosso texto, onde nós lemos: que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Deus faz por meio do Senhor Jesus Cristo? Nos livra da morte. A pergunta de Paulo: quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Ou a nossa pergunta: quem poderá nos ajudar? Deus nos fará isso, Deus nos ajudará por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A resposta não é o Chapolin Colorado, que é um ser humano atrapalhado como qualquer outro e que não pode nos livrar de tal realidade, mas é aquele que veio para nos salvar, para salvar o ser humano desta realidade de desespero e morte. No segundo bloco da carta aos Romanos, Paulo apresenta nada mais, nada menos do que a graça de Deus, que é justamente ao contrário dos nossos esforços humanos, das nossas capacidades. E esta graça de Deus que Paulo nos apresenta, ela é apresentada em e por meio de Jesus Cristo, que nos livra da morte e do pecado. Contudo, esta graça de Deus só é possível ser experimentada e, consequentemente, vivenciada, tanto na vida pessoal, mas também na relação com outras pessoas, quando nos encontramos diante da pergunta: e agora, quem poderá nos ajudar? Enquanto nós, eu e você e toda a humanidade não fazermos esta pergunta, nós ainda achamos que podemos dar conta das coisas sozinho. E para isso nós colocamos daí na balança as nossas boas obras, se é que há alguma, a nossa religiosidade e outras coisas que nós julgamos importantes para contar na balança da nossa relação com Deus. A leitura do Evangelho de hoje apresenta uma proposta de Jesus para entregarmos tudo a Ele, também os nossos medos e desesperos. Ele nos lembra: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Finalizo olhando para o capítulo 8 de Romanos, onde aparecem nada mais, nada menos do que 20 vezes a citação do Espírito Santo de Deus, que no grego aparece como palavra pneuma ou pneumatos, o que nos mostra de que viver e a partir da graça de Deus somente é possível pela ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. É o Espírito de Deus que vai sempre de novo nos apontar o pecado e nos levar ao arrependimento e à dependência de Deus. Queridos e queridas, lembremos, em qualquer situação da nossa vida, onde nós estivermos diante da pergunta: e agora, quem poderá nos ajudar? A resposta é muito clara e certa. Jesus Cristo pode nos ajudar. Jesus Cristo que nos acolhe em sua graça e seu amor, que nos convida nada mais e nada menos a descansar na sua presença. Por isso ele diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar os seus pesados fardos, e eu lhes darei o descanso. Que a graça e a paz do nosso Deus em Jesus Cristo esteja com todos e todas nós, hoje e para sempre. Amém. Convido assim para respondermos a esta palavra do qual nós ouvimos, confessando a nossa fé de forma cantada, quando juntos cantamos o hino Momento Novo, no qual nós somos convidados e convidadas a ter um momento novo a partir da graça e do amor de Deus. Chama a gente para um momento novo e caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho, isolado, ninguém é capaz. Por isso vem lá na
tristeza e desolação. É necessário unir o cordão, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. A força que hoje faz brotar a vida, atua em nós pela sua graça. É Deus que nos convida pra trabalhar, o amor repartir, as forças lutar, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Convido assim também para nos colocarmos em oração. Querido e amado e bondoso Deus, nós te somos gratos, porque nesta manhã novamente nos deste o privilégio de podermos ouvir, meditar na Tua Palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque em momentos de desespero, em momentos de fragilidade, em momentos de medo, em momentos de angústia, nós podemos pedir pela Tua ajuda. Quando nós perguntamos, e agora quem poderá nos ajudar? Nós temos a certeza, e assim a Tua Palavra novamente nesta manhã nos lembrou, que em Jesus Cristo Tu já vieste ao nosso encontro e nos ofereces o socorro presente nas angústias. Por isso te somos gratos e também te pedimos que esta palavra, do qual nos ouvimos, nos acompanhe para dentro desta semana. Que esta palavra nos acompanhe para dentro de toda e qualquer situação que estamos vivenciando ou que viremos vivenciar nestes próximos dias. Também, bondoso Deus, trazemos diante de Ti as nossas pessoas amadas, pessoas que estejam passando por momentos de fragilidade na sua saúde, pessoas que estejam passando por momentos de tratamento, pessoas que estejam passando por momentos de luto. Ó Deus, nós queremos te pedir que ali Tu sejas a cura, a restauração, o restabelecimento, mas também o consolo e o conforto. Queremos rogar também, ó Deus, pelas pessoas que sofrem por uma ou outra razão, seja por meio da enfermidade do Covid, de outras enfermidades, seja também pela fome, pelo desemprego, por outras angústias que estejam assolando a vida delas. Seja, Senhor, Tu aquele que caminha junto com elas, esteja ao lado, mas também que coloque pessoas ao seu lado, para que também possam sentir o Teu conduzir, o Teu cuidado e a Tua presença. Queremos rogar novamente neste dia por toda a Tua igreja, pelas nossas comunidades, paróquias, sínodo, pela nossa ISLB, por todas as lideranças, por todos os ministros, ministras. Conceda, Senhor, sabedoria para tomar sempre as decisões corretas, para que o anúncio do Teu Evangelho possa continuar acontecendo com fidelidade. Rogamos também, ó Deus, pelas nossas autoridades, sejam municipais, estaduais, também nacionais e mundiais. Dá sabedoria a elas para conduzir todo esse momento delicado que nós vivenciamos como humanidade. Ó Deus, nós queremos entregar tudo aos Teus cuidados, aquilo que individualmente está guardado em nosso coração. Quando juntos oramos a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido assim para ouvirmos e cantarmos juntos um hino de bênção e em seguida vamos também então receber a bênção sobre cada um e cada uma de nós. Cuida bem, Senhor. Daqueles que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daqueles que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daqueles que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. Convido assim para então estendermos a nossa mão para recebermos a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti ele levante a sua face e te dê a sua paz. Assim te abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e servimos ao Senhor com muita alegria e disposição. Lembrando que em qualquer momento da nossa vida, Deus caminha conosco. E quando nós perguntarmos, e agora, quem poderá nos ajudar? Nos momentos mais angustiantes da nossa vida, tenhamos a certeza de que não é o Chapolin Colorado ou qualquer outra pessoa que poderá nos aliviar dos nossos fardos, das nossas angústias, mas é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Abençoada semana a todos e todas nós e um abençoado domingo para ti e a tua família. Um forte abraço a todos e todas vocês.